Olá, meu nome é João Eduardo e hoje vou falar para vocês sobre os aspectos culturais e sociais do Egito Antigo e da Mesopotâmia Antiga. Primeiro, vamos falar sobre o Egito. O Egito foi uma importante civilização que se localizava no norte da África, ao longo do rio Nilo. Agora que já vimos uma introdução sobre o Egito, vamos falar sobre os aspectos sociais dessa importante civilização. No topo da sociedade estava o faraó, que era o governador máximo do estado, e era considerado e adorado como uma divindade na terra. Seu poder era completamente centralizado e exercia função política e religiosa. Logo abaixo dele estavam os sacerdotes, que eram responsáveis por rituais e festas ligadas às atividades religiosas. Tinha como função também administrar todos os bens que eram oferecidos aos deuses. Assim, acabavam acumulando uma grande quantidade de objetos. A terceira classe era destinada aos nobres, dentre eles, chefes militares, que eram responsáveis pela segurança do território egípcio, os escribas, que eram responsáveis em registrar a vida do faraó e alguns acontecimentos no estado, sendo responsáveis também por registrar impostos cobrados, ganhando muitos objetos por seu trabalho. Outra classe de grande importância é a dos comerciantes, que a partir deles desenvolveram-se uma economia baseada também no comércio e na circulação de riquezas entre seu povo e as civilizações vizinhas. Agora, em relação à porção pouco privilegiada da sociedade egípcia, temos os soldados, os camponeses e os artesãos. Os soldados viviam de produtos recebidos por serviços prestados. Os camponeses trabalhavam cuidando de plantações e recebiam pouco por essa função. E os artesãos tinham uma vida muito simples, trabalhando em construções e oficinas. Já na base da pirâmide social estavam os escravos, que geralmente eram povos dominados nas conquistas do Estado egípcio, conhecido também como prisioneiros de guerra. Trabalhavam demais e não recebiam salário, ganhavam algumas roupas e alimentos para sua subsistência, eram desprezados pela sociedade e não possuíam direitos. Agora então que já falamos dos aspectos sociais do Egito, vamos então falar do cultural. A parte artística e cultural dos povos egípcios estava relacionada a tradições religiosas e funerárias. Praticamente, quase todas estavam interligadas num contexto religioso e político, como a representação do faraó ou de deuses, como essa imagem que temos aqui. Num lado há um deus e no outro um faraó. O que mais marcou a arquitetura foram as grandes pirâmides construídas no Antigo Egito, com suas proporções gigantescas e com larga utilização de pedra como matéria-prima. Até hoje, nos dias atuais, ainda não se sabe direito como foram construídas. A religião dos egípcios acreditava na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo corpo. Por esse motivo, quando mortos, os faraós eram mumificados para que seu corpo se conservasse até sua volta. Eles acreditavam que a representação divina podia ser de três formas: pelos animais, por deuses ou por humanos, metade gente e metade animal, como a esfinge, que é um dos maiores exemplos: cabeça de faraó e corpo de leão. Agora que já falamos sobre o Egito, vamos falar então da Mesopotâmia. Também já usamos o material concreto, então passaremos a usar um poder eletrônico. A Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre, e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Localizada no Oriente Médio, atualmente essa histórica região constitui o território do Iraque. Agora que já fizemos uma introdução sobre a Mesopotâmia, vamos falar dos aspectos sociais. Os povos mesopotâmicos formavam uma sociedade muito organizada e que ficaram conhecidos pelas dezenas de cidades e estados, ou seja, cidades independentes que ocupavam a região dos rios Tigres e Eufrates. Em cada uma dessas cidades havia a presença de uma autoridade, que era responsável por tomar as decisões de cunho político e religioso nessas tribos. Apesar da semelhança dessa sociedade com a egípcia, a figura do rei não tinha nada a ver. Enquanto Faraó no Egito tinha uma imagem vinculada à divindade, na Mesopotâmia isso não acontecia. Lá o rei era considerado um deus, porém não eram vistos como divindades. Por serem pessoas importantes, habitavam suntuosos palácios e tinham um amplo corpo de funcionários à sua disposição. Logo após o rei e seus familiares, a pirâmide social dos povos mesopotâmicos contava com uma classe intermediária, que era integrada por soldados e sacerdotes, que
que desempenhavam algumas importantes funções na sociedade. Mas a grande maioria da população era pertencente a uma classe mais baixa, que estava incluídos os artesãos, camponeses e escravos. Agora que já falamos dos aspectos sociais, passaremos a falar dos aspectos culturais da Mesopotâmia. No campo científico, as culturas mesopotâmicas tiveram um destacado papel no desenvolvimento da escrita. Com o progresso das atividades comerciais, a álgebra teve grande desenvolvimento com as criações de operações matemáticas e sistemas de peso e medidas. O interesse pela astronomia permitiu a distinção das estrelas e dos planetas, e o desenvolvimento de um calendário lunar com 12 meses de duração. No terreno das artes e da arquitetura, os mesopotâmios ficaram conhecidos pelas construções de suntuosos palácios e templos. A escultura mesopotâmica era bastante simples, contava com imagens sem expressão e uma representação minimalista dos corpos. Na pintura, os temas cotidianos, religiosos e militares tinham grande destaque. A cerâmica também tinha grande destaque na criação de utensílios e no registro de documentos históricos. Muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham gostado.